Olá, gente, bom dia. Eu vou começar nossa aulinha de hoje. Já digo de antemão que essa aula vai ser um pouco extensa. Vão ser muitos conceitos abordados, mas eu espero que vocês consigam linkar os conceitos que eu fizer com o dia a dia e com os exemplos, tanto do livro quanto do slide que eu botei. Nós pegamos agora uma parte mais puxada de física, então eu vou tentar dar uma maneirada na medida que eu vou cobrando o conteúdo, mas essa primeira parte aqui é a parte mais leve, por mais que seja mais puxada, é mais leve. Então vai ser a parte que eu vou mais me focar e eu quero que vocês mais prestem atenção, tá? Eu estou no livro de vocês na página 218, no módulo 3, agora é módulo 3? E não, no 218 não, peraí, confundi. Botei a página errada. É página 194. 194. Tá? Entramos agora no módulo 3, primeiro capítulo do módulo 3. Eu estava na outra parte da aula, que é o segundo e terceiro vídeo. Vamos lá, página 194. Forças e movimentos. Eu botei o título de leis de Newton, porque nós vamos estudar as 3 leis de Newton e os conceitos que estão atrelados a elas. Mas primeiro nós vamos entender o que é uma força e o que é um movimento. A aplicação de forças está presente em inúmeras situações do nosso cotidiano, como nas práticas de esporte, brincadeiras e entre as atividades. Ao puxar a corda para tentar vencer o cabo de guerra, as crianças da flauta aplicam uma força sobre a corda, cada um puxando no seu sentido, no sentido contrário da outra criança também. Os trabalhadores que movimentam o carrinho de mão carregando exercem uma força sobre ele. O atleta de arremesso de peso aplica uma força sobre a esfera para arremessá-la o mais longe possível. E embaixo. Em todas as situações apresentadas, temos a ação de forças. Sublinhe agora até o final. Quando uma força age sobre um corpo, ela pode causar deformação no corpo, como alongar ou comprimir uma mola, ou alterar sua velocidade, fazendo que ele mude seu estado de repouso ou de movimento. A força é a causa da aceleração dos corpos. Então, o que é uma força? Você aplicar uma força em algum corpo vai causar deformação ou alteração daquele corpo, pode alongar, pode retrair, pode alterar seu estado de repouso, seu estado de movimento, fazendo ele se mexer ou não, por assim dizer, tá? E a força ela é o que causa a aceleração nos corpos. Então, a força vai surtir um efeito sempre em algum corpo. Antes de continuar o estudo sobre força, é necessário entender um pouco a respeito das representações das grandezas físicas. São duas grandezas físicas, a grandeza escalar e a grandeza vetorial. O que ele botou aí no slide, no livro de vocês, eu resumi aqui em 2 linhas no slide, tá? Existem grandezas físicas que podem ser representadas somente por um valor numérico e uma unidade de medida. Elas são chamadas de grandezas escalares. Então, a grandeza escalar ela é representada apenas por um valor numérico e uma unidade. Exemplo, 10 horas. 10, valor numérico, H, que indica horas. 10 minutos, 10M. 10 segundos, 10S. 10S. Temperatura também, 30 graus Celsius. 30 o valor numérico, graus Celsius a unidade. Sei lá, 30 Fahrenheit, 30, Ozinho em cima, o F. 30 Kelvin, 30, Ozinho em cima, K. E isso são grandezas escalares, que só precisam de um número e uma unidade. Agora, o outro tipo, que são as grandezas vetoriais, que são o segundo pontinho do livro, outras grandezas, além do valor numérico e de sua unidade de medida, possuem direção e sentido. Elas são chamadas de grandezas vetoriais. Então, a grandeza vetorial, além da unidade numérica e da unidade e do número, elas precisam de direção e sentido. Como, por exemplo, que a gente tem estudado a força. A força ela é representada por 10 newtons da esquerda para a direita, o que significa que eu apliquei uma força de 10 newtons àquele corpo, movimentando ele da esquerda para a direita. Ou a velocidade, que é o que a gente já estudou. A velocidade de 90 km por hora, que é o movimento retilíneo, ou seja, um corpo está andando a 90 km por hora, cada hora ele vai andar 90 km, em movimento retilíneo, em linha reta, tá? Passando agora para a página 195, lá em cima observe os exemplos abaixo. O primeiro. Nessa situação, são destacadas duas forças que estão sendo aplicadas na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Na letra B,
Nessa situação, são destacadas duas forças que estão sendo aplicadas na mesma direção horizontal, mas em sentido separado, seta azul da esquerda para a direita e seta vermelha da direita para a esquerda. São duas situações diferentes envolvendo força. É possível perceber, pelos exemplos acima, que a força possui direção e sentido, mas a força também possui intensidade. Para entender, vamos ilustrar nesses exemplos com números. Considere que o indivíduo 1, que é a pessoa mais alta, de vermelho, está aplicando uma força de 60 newtons. Então, força 1, força do indivíduo 1, é igual a 60 newtons. Leia-se 60 newtons. Sobre a caixa, o indivíduo 2 está aplicando uma força de 40 newtons, que é o verdinho, mais magrinho. Então, F2, a força do indivíduo 2, é igual a 40 newtons. Na situação A, observe que F1 e F2 têm a mesma direção e sentido. Quando as duas forças têm a mesma direção e sentido, quer dizer que deve-se somar as suas intensidades. Nesse caso, deve-se somar suas intensidades. Agora sublinha. O resultado da ação de duas ou mais forças sobre um corpo é chamado de força resultante. Então, quando eu tenho duas ou mais forças incidindo sobre um corpo, quer dizer que eu tenho uma força resultante. Eu vou fazer a conta sobre essas forças nesse corpo e, ao final, vou ter uma força que resulta em tudo aquilo que está acontecendo sobre esse corpo. Então, para essa situação, temos a seguinte equação. FR é igual a F1 mais F2. Isso dá para a gente fazer de cabeça. A força resultante vai ser a força do primeiro indivíduo mais a do segundo, que vai dar 60 mais 40, dá 100 newtons. Então, esse corpo vai se mover mais facilmente. E na situação B, observe que F1 e F2 têm a mesma direção, mas estão aplicados em sentidos opostos. Nesse caso, o valor da força resultante é dado pela diferença entre as intensidades das forças aplicadas sobre a caixa, sublinha. Então, para essa situação, temos a seguinte equação. A força resultante é igual a F1 menos F2. Vai ser 60 menos 40, que dá 20. Embaixo. Se adotarmos o referencial como orientação da esquerda para a direita, a setinha aí representada pela seta azul lá em cima, e a força resultante for nesse mesmo sentido, da esquerda para a direita, seu sinal será positivo. Por exemplo, Fr é igual a 10 newtons. No caso da força resultante ser da direita para a esquerda, que é o caso da setinha vermelha no segundo caso, seu sinal será negativo. Por exemplo, exemplo hipotético, Fr é igual a menos 10 newtons. Dessa maneira, após definido o referencial, as forças que estiverem no sentido do referencial terão sinal positivo, e as que estiverem no sentido contrário, sinal negativo. Então, tudo depende do referencial que você quer. Se eu quero transportar um corpo do ponto A até o ponto B e eu preciso chegar no ponto B, então todas as forças que eu fizer para chegar no ponto B vão ter sinal positivo. Agora, se eu tiver uma força impedindo de chegar no ponto B, eu vou ter uma força negativa, porque vai me impedir de concluir o meu movimento. Número 1. Calcule a intensidade da força resultante nas situações A e B. Como eu calculei com vocês já, na situação A vai ser Fr é igual a F1 mais F2, vai dar 60 mais 40, Fr é igual a 100 newtons, 100 N no final. E a situação B vai ser Fr é igual a F1 menos F2, que são as duas forças, 60 menos 40, Fr é igual a 20 newtons. Os corpos são acelerados ao mesmo sentido da força resultante. Dessa maneira, na situação A, o movimento da caixa ocorre da esquerda para a direita. 2. Qual o sentido da movimentação da caixa da situação B? Por quê? A caixa na situação B vai também se mover da esquerda para a direita. Por quê? Porque a força aplicada pela primeira pessoa, pela F1, vai ser maior do que a força aplicada pela F2. Então, essa força vai se sobressair e vai ainda assim movimentar o corpo da esquerda para a direita. Nada de muito complicado, tá? É só conceitos. Página 196 agora. Força de atrito. Para continuar o estudo das forças que atuam sobre o corpo, o professor fez, na sala de aula, uma atividade em 2 etapas utilizando o dinamômetro. Dinamômetro é para medir a força que atua sobre um corpo, tá?
Existem vários tipos de dinamômetros. Um dos mais comuns é o composto por uma mola no interior de uma câmara que produz escala previamente calibrada, como na imagem ao lado. O dinamômetro tem a função de medir a intensidade de forças, que é expressa em newtons. Então, é o que eu disse. Tem a função de medir a intensidade das forças. Etapa 1. Na primeira etapa da atividade, o professor pediu aos alunos que conectassem o dinamômetro no centro do espiral do caderno. Em seguida, eles colocaram o caderno sobre uma superfície nivelada e com piso liso. O professor, então, pediu aos alunos que aplicassem uma força horizontal puxando lentamente o caderno pelo dinamômetro e que anotassem a medida obtida do aparelho após ele se estabilizar, ou seja, o momento exato em que o caderno começasse a se deslocar. Então, olha aí do lado a situação número 1. Uma pessoa puxando o caderno com o dinamômetro, aplicando ali uma força de pouco mais de 9, pouco menos de 10 newtons, 9, alguma coisa. Etapa 2. Na segunda etapa da atividade, o professor orientou os alunos a colocarem o caderno sobre uma superfície nivelada, porém com piso áspero. Então, os alunos aplicaram uma força horizontal, puxando lentamente o caderno pelo dinamômetro. Em seguida, eles anotaram a medida obtida. Então, olha só, quando estava no piso liso, teve 9,2 mais ou menos. Agora, no piso áspero, já teve ali uma força de 14 newtons, mais de 14, 14,2, 14,3, por aí. 3. Em qual das superfícies há maior dificuldade para mover o caderno? Então, você tem que botar aqui, na superfície com o piso áspero, tá? Uma dificuldade? Deixa eu ver aqui. No caso do piso áspero, que foi que teve a maior dificuldade, aí você escreve, pois, nesse caso, a força exercida para mover o caderno foi maior do que a no piso liso. E explicar o porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu por causa da força de atrito entre o caderno e o piso áspero, que foi maior do que a força de atrito entre o caderno e o piso liso. Escreve tudo direitinho. Número 4. Qual a importância do dinamômetro para a realização dessa atividade? É porque ele mede a força exercida na situação. Embaixo. Nessa atividade, podemos observar a existência da força de atrito, esse tipo de força presente em diversas situações do nosso cotidiano. Sublinha. Nas quais existe o contato entre duas superfícies que se movem ou tendem a se mover uma em direção à outra. Pode parar de sublinhar aí. Ela permite a execução de diversas tarefas diárias, como escrever ou apagar anotações em um papel, escovar os dentes, caminhar e até mesmo sentar-se. Sublinha de novo. A força de atrito atua em sentido contrário ao movimento, tá? Pode parar agora de sublinhar. Quando puxamos o caderno para frente, a força de atrito age em sentido contrário, ou seja, para trás. Então, a força de atrito ela vai existir quando há contato entre duas superfícies, e essa força que existe entre essas duas superfícies vai ser geralmente ou sempre contrária ao movimento, porque ela é atrito, ela retém um pouco do movimento e deixa a realização do movimento mais difícil. Por isso, precisa-se de uma força maior para realizar o movimento. Passando agora a 197, chegamos na primeira lei de Newton. Lá em cima, as leis de Newton. Ao longo do tempo, diversos cientistas contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos. Um dos que mais se deslocou... Minha voz está querendo falhar. Calma, voz. Um dos que mais se deslocou nesses estudos foi o filósofo e matemático inglês Isaac Newton, que no livro Principia anunciou as 3 leis básicas para o movimento. As leis por ele descritas permitiram aos pesquisadores posteriores aplicá-las em diversas finalidades, como no lançamento de satélites ao espaço, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversos tipos de veículos, no estudo do fluxo sanguíneo nas artérias do corpo humano, entre outros. Então, as leis de Newton elas se aplicam em todas os ambientes dos estudos. Em tudo está a lei de Newton. Não importa em que você esteja ou qual situação você esteja fazendo. Em toda essa situação tem uma lei de Newton. Então vamos para a primeira lei, que é chamada de o princípio da inércia. A gente já estudou um pouco sobre inércia lá no iniciozinho, não sei se vocês lembram. Faça a análise em relação ao movimento, observando a situação a seguir. Primeiro tem o ônibus em movimento, depois tem o ônibus freando. Atenção ao que acontece com os passageiros,
tá? E a pessoa em pé, eles sofrem uma reação, tá? Mas o motorista não sofre. Preste atenção. 5. Utilizando o chão como referencial, qual é o estado, repouso ou movimento do ônibus e dos passageiros na situação A? Lembrando que aqui é levando o chão como referencial. Então, tanto o ônibus quanto os passageiros estão em movimento, porque o chão está parado, mas o ônibus vai partir em movimento. As pessoas que estão dentro do ônibus também estão em movimento. 6. O que é possível perceber sobre o movimento com base nessas ilustrações? Então, você tem que botar que é possível perceber que quando o ônibus desacelera ou diminui a velocidade, a tendência das pessoas que estão dentro dele é continuar em movimento, ou seja, elas fazem um declínio para frente porque elas continuam em movimento. Isso ocorre porque o corpo tende a permanecer no seu estado que se encontra. Então, se você está em movimento, você tende a permanecer em movimento. Se você está em repouso, você tende a permanecer em repouso. Na situação A acima, a velocidade do ônibus era 50 km por hora. Como os passageiros se movimentam junto com ele em relação ao ônibus, os passageiros estão em repouso. Então, se você pegar o ônibus como referencial, a situação já muda. Em razão da inércia, todos tendem a manter seu estado de movimento, a não ser que uma força resultante não nula seja aplicada sobre eles. Pode sublinhar isso aí que eu acabei de ler. Ou seja, sem atrito, o ônibus e as pessoas manteriam seu estado de movimento indefinidamente. Durante a freagem mostrada na situação B, a velocidade do ônibus foi reduzida para 30 km por hora. Nesse caso, o ônibus recebeu uma força contrária ao movimento, mas as pessoas não. Portanto, a tendência é que os passageiros mantenham-se em movimento na velocidade anterior adquirida de 50 km por hora. Para conter essa tendência, os passageiros devem se apoiar e segurar. Então, se o ônibus está a 50 km por hora e do nada dá uma freada e ele passa a 30 km por hora, os passageiros que estão dentro do ônibus também estão a 50 km por hora. Por isso, se eles não estiverem se segurando ou se apoiando em algum lugar para poder frear o corpo com o apoio do ônibus, ele vai continuar a 50 km por hora e pode até sofrer um acidente com isso. O motorista não sofre isso porque ele usa o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança tem a função, né, de prender ele e não deixar que ele sofra essa diminuição de velocidade. 198 agora. De acordo com os exemplos descritos na página anterior, podemos anunciar a primeira lei de Newton da seguinte forma. Essa é a parte mais importante da lei de Newton. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre eles alterando seu estado de movimento. Ou seja, se eu estou em movimento retilíneo uniforme, eu vou continuar em movimento retilíneo uniforme para sempre. Caso eu pare desse movimento, uma força que não seja nula tem que atuar sobre o meu corpo para parar. Isso que eu acabei de ler. Embaixo vem a importância do uso do cinto de segurança. Botei até um OBS aqui no slide, tá? Quero que vocês leiam e vocês fiquem atentos sobre isso, porque pode ter alguma situação envolvendo sobre na hora da prova. E 199, chegamos na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Para explicar a segunda lei de Newton, um professor apresentou aos alunos a seguinte situação. Olha aí, tem uma mesa e essa mesa tem dois carrinhos. O carrinho amarelo está com bolinha de gude em cima dele, o carrinho verde não está. E aí o professor usou essa régua para poder aplicar uma força para esses carrinhos se moverem para frente. Número 7. O que aconteceu com a velocidade dos carrinhos após o empurrão dado pelo professor? Você tem que falar que a velocidade aumentou, os carrinhos se mexeram, deixando de ser nula, alterando seu estado de repouso, fazendo-os ficar em estado de movimento. Ao aplicar uma força para empurrar os brinquedos, o professor provocou uma aceleração desses corpos, iniciando o movimento. Esse exemplo ilustra a segunda lei de Newton, que afirma que a força resultante aplicada no corpo provoca nele determinada aceleração.
A intensidade dessa força resultante é obtida pela equação. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa fórmula ela é absolutamente simples, absurdamente simples. Vai falar absurdamente, falei absolutamente. Absurdamente simples. É só você pegar os valores e botar nela e multiplicar. Só isso. E continha de vezes a gente sabe que é mais fácil do que as outras contas. Aí vem na qual Fr é a intensidade da força resultante, M é a massa do corpo em que foi aplicada a força, A é o valor da aceleração que o corpo adquiriu com a aplicação da força. Após o empurrão, os caminhões percorreram determinada distância em linha reta, porém um estava à frente do outro, como você pode observar na ilustração ao lado. O caminhão que não tinha bolinha de gude estava na frente do caminhão que tinha bolinha de gude, né? Obviamente. Número 8. Por que o caminhão de menor massa estava à frente do outro? Então, você tem que falar que tem que botar uma explicação de acordo com a física, tá? Como a força resultante aplicada nos dois caminhões é aproximadamente a mesma, o caminhão de menor massa sofrerá uma aceleração maior. Pode sublinhar o próximo parágrafo todo. Ao aplicar força de mesma intensidade em corpos diferentes, quanto maior a massa do corpo, menor será a aceleração adquirida por ele. E, quanto maior a intensidade de uma força aplicada por um corpo, maior será a sua aceleração. Em outras palavras, a aceleração é diretamente proporcional à força resultante aplicada ao corpo e inversamente proporcional à massa desse corpo. Como assim? A aceleração é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração. Inversamente proporcional à massa, porque quanto maior a massa, menor é a aceleração. Tá? Então, podemos anunciar a segunda lei de Newton da seguinte maneira. De novo, a coisa mais importante da lei de Newton. A força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Essa aceleração possui a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante que age sobre o corpo. Isso ele botou em lei o que a gente acabou de estudar, tá bom? Tá acabando. Não, ainda não passei para a terceira, mas tá acabando. Página 200, lá em cima. A massa do corpo de um corpo determina maior ou menor resistência à mudança do estado em que ele se encontra, o que podemos observar na atividade feita pelo professor. Por isso, um corpo de maior massa, como o caminhão carregado de bolinhas de gude, tem maior resistência em alterar seu estado de repouso, necessitando de uma força de maior intensidade para movê-lo com a mesma aceleração do caminhão vazio. No sistema internacional, a força também possui uma unidade de medida padrão. Para determinar essa unidade, na equação abaixo, basta substituir a massa e a aceleração por suas respectivas unidades padrão no sistema internacional. Enfim, o que ele falou aí é sobre, ele botou aí essa equação doida aí, eu quero que vocês saibam que força resultante é medida em newtons, que é um N maiúsculo. Só isso, tá? Embaixo. A unidade de força determinada, lida como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é conhecida como newton. Não precisa saber esse negócio de quilograma, só quero que vocês saibam que força é medida em newton. Força resultante também. Podemos interpretar que 1 newton é a força necessária para que um corpo de 1 kg adquira aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, vamos calcular a intensidade de força necessária para que o caminhão vazio tenha aceleração de 3 metros por segundo. Para isso, considere que o brinquedo possui uma massa de 0,5 kg. Veja a resolução a seguir. De novo, a resolução disso aqui, a fórmula, é só você jogar na fórmula que você vai achar o resultado. Os dados são a massa, que ele falou que é 0,5 kg, a aceleração são 3 metros por segundo. A resolução. F, força resultante, é igual a m vezes A. Força resultante é igual a 0,5 vezes 3. E a força resultante vai ser 1,5 newtons. Só isso, não é nada de muito complicado. É só você pegar e jogar na fórmula. É até simples demais, tá? Agora nós chegamos na terceira lei de Newton. Já está acabando. Falta a terceira lei, a força-peso e o movimento em queda livre. Mas os dois são mais rápidos. O princípio da ação e reação. Ação e reação. Você me dá um tapão, eu te dou um tapão. Isso. Pronto, resumi a terceira lei de Newton para você. Essa lei de Newton pode ser enunciada da seguinte maneira. De novo, a parte mais importante, que está em amarelinho. Um corpo A, quando exerce uma força sobre um corpo B,
recebe desse corpo B uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. Para toda força há uma ação. Para toda força de ação há uma de reação. É justamente o que eu falei. Se tu vier me dar um tapão, eu vou te dar um tapão também. Isso é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Você faz uma ação, só que você recebe uma reação como isso. Tá, mas agora sem piadinha, como é que isso funciona no nosso dia a dia? Quando você anda, botei até o exemplo ali de andar, você empurra o chão para trás, mas o chão ele não se mexe, então ele te empurra para frente de novo. Então a ação de você empurrar o chão para trás, o chão reage te empurrando para frente. Isso faz você andar e assim se aplica a terceira lei de Newton. Ok? Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente, você anda. Eu sei que é meio doido pensar que o chão te empurra para frente também, mas o chão ele não tem uma mão que vai te impulsionar para frente, ele só vai reagir te impulsionando para frente. O que está escrito no livro? A fotografia ao lado ilustra uma situação na qual pode aplicar o princípio da ação e reação. Em um jogo de basquete, quando o jogador empurra a bola para baixo a fim de fazê-la quicar, a bola empurra a mão do jogador para cima. As duas forças formam um par de forças, ação e reação. Note que, apesar de atuarem aos pares, as forças de ação e reação estão aplicadas em corpos diferentes, mão e bola do jogador, bola e mão do jogador, e atuam simultaneamente nesses corpos. Esse exemplo do basquete eu achei mais difícil de entender. Eu prefiro o exemplo de andar, que é mais fácil de entender, tá? Força-peso agora, página 201. Para iniciar o estudo, considere o exemplo da órbita da Lua ao redor da Terra, o que impede da Lua sair dessa órbita e vagar pelo universo. Então, por que a Lua fica presa à Terra? Por meio de seus estudos sobre movimento, Isaac Newton conseguiu responder essa pergunta. Sublinhe agora até o final. Ele sugeriu que a mesma força que atrai os corpos em direção à superfície da Terra, impedindo-os de flutuar pelo espaço, também atua nos corpos celestes do universo. Sublinha também. Newton propôs o conceito de atração universal, responsável por manter os corpos celestes em movimento orbital e os corpos próximos à superfície terrestre presos ao nosso planeta. Pode parar aí. Então, o conceito de atração universal mantém os corpos celestes próximos ao nosso planeta presos a ele pela ação da gravidade. Em amarelinho agora, parte mais importante também. Todos os corpos presentes no universo atraem-se mutuamente em razão da gravidade. A força com a qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ficou meio complicadinho depois no final, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que todos os corpos presentes no universo atraem-se mutuamente em razão da gravidade. A gravidade vai puxar os corpos para se atrair. Para entender esses conceitos, observe a atividade feita por um professor em sala de aula utilizando uma balança de mola e 2 pacotes de areia com massa diferentes. Etapa 1. O professor fixou a balança e orientou os alunos a pendurarem um dos pacotes de areia nela e, em seguida, eles anotaram a massa obtida. Deu uma massa de 300 gramas. Etapa 2. Os alunos retiraram o primeiro pacote de areia e, em seguida, colocaram o segundo. Novamente, anotaram o que a balança indica, que deu 900 gramas. 9. De acordo com as imagens, qual dos pacotes de areia apresenta maior massa? Gente, tá na cara, né? A etapa 2, que é o segundo pacote de areia, que apresenta 900 gramas. Página 202 agora. Na atividade feita pelo professor, a distensão da mola da balança ocorre por causa da força de atração entre a Terra e os corpos dispostos na balança. Essa força de atração gravitacional é chamada de força-peso, conhecida como P. Em razão dela, os objetos estão acelerados em direção ao centro do nosso planeta. Ao lado, observamos uma laranja que se desprende da laranjeira e cai em direção à superfície da Terra. Nesse exemplo, durante sua queda, a laranja adquire uma aceleração chamada de aceleração da gravidade. A intensidade da força com que um corpo atrai outro, ou seja, sua força-peso, pode ser obtida pela seguinte equação. A equação é P igual a m vezes g. De novo, igual da segunda lei de Newton. É só jogar na fórmula. Peso é igual a massa do corpo vezes a gravidade. Eu estou pensando, mas se eu for muito bonzinho com vocês, na hora da prova eu boto as fórmulas para não se confundir, tá?
mas eu estou pensando ainda. Na qual P é a intensidade da força peso do corpo, M é a massa do corpo, G é o valor da aceleração da gravidade local. Local porque, se for na Terra é um valor, se for na Lua é outro valor, se for, sei lá, em Júpiter é outro valor e por aí vai. Vamos continuar lendo agora. Vimos que no Sistema Internacional a medida de força é Newton e a aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado, m/s ao quadrado, e a massa é quilograma, ou seja, kg. Agora vamos calcular o peso dos corpos utilizados na atividade da parte anterior. Para isso, considere que a aceleração da gravidade no local seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado. 9,8 é a medida padrão da gravidade da Terra, tá? Então, a gravidade da Terra vai ser sempre 9,8. Como ele falou aqui para usar os dados do exercício anterior, então basta se lembrar que a primeira massa do primeiro saco de areia era 300 gramas, 300 gramas transformada em quilogramas dá 0,3 quilogramas. O segunda massa era 900, mesma coisa, transformada fica 0,9. A gravidade 9,8. Você tem que descobrir o P1, tem que descobrir o P2. Primeira resolução. P1 é igual a M1 vezes G. P1 vai ser igual a 0,3 vezes 9,8. É só multiplicar. Tem que saber fazer essa continha, né? Multiplicação por vírgula. Bruna já ensinou isso a vocês, tenho certeza. P1 vai ser igual a 2,94 newtons. A mesma coisa se faz para o 2. O P2 vai ser igual a 8,82 newtons. A intensidade da força de aceleração existente entre a Terra e o pacote de areia na etapa 1, com massa de 300 gramas ou 0,3 kg, é de 2,9 newtons. Já a intensidade da força de atração que existe entre a Terra e o pacote de areia na etapa 2, com massa de 900 gramas ou 0,9 kg, é 8,82 newtons, tá? Número 10 agora, que é interessante. Você sabe qual é a sua massa corpórea? Considere esse valor e calcule sua força-peso aplicada sobre a superfície da Terra. Então, você vai jogar na fórmula os seus dados. O meu, por exemplo, P vai ser igual a massa vezes a gravidade. P vai ser igual a 65 vezes 9,8. Por que 65? Porque a minha massa corpórea é 65. Aí você vai botar de vocês. E você só vai multiplicar. O meu P vai ser igual a 637 newtons. É só você multiplicar que vai dar certo. E vai ser a sua força-peso, tá? A força que você exerce sobre a Terra. E por último, mas não menos importante, nós temos o movimento em queda livre. Página 203, para a gente terminar. Você já observou a queda de algum objeto? Se observarmos os movimentos da queda do nosso cotidiano, verificamos que os corpos caem em direção ao solo. Nunca se cai em direção às nuvens, tá? Pode ser estranho, né, de falar isso, mas é o conceito. A queda livre dos corpos é caracterizada por ser um movimento retilíneo uniforme variado, pois sua trajetória percorre uma linha reta e tem aceleração constante durante a trajetória. A aceleração da gravidade. Sublinha agora. No movimento de queda livre, considera-se apenas a ação da gravidade, ou seja, despreza-se a influência de alguns fatores, como a resistência do ar, o vento, entre outros. Depois vem uma experiênciazinha. Caso vocês queiram fazer essa experiênciazinha, pode fazer. Caso você não queira, não precisa fazer. O que essa pessoa faz? Ela pega duas borrachas. A primeira borracha, ela deixa só borracha mesmo. A segunda borracha, ela faz um paraquedas com pano para ela. E deixa essas duas borrachas caírem de uma mesma distância. A borracha que está sem nada vai cair primeiro no chão. E a borracha que tem paraquedas vai cair mais suavemente até o chão. Tá? Isso dá para ir pela lógica, né? Embaixo, pode sublinhar também o parágrafo todo. A queda de um corpo pode ser influenciada por forças que atuam no sentido contrário ao movimento, como a força de resistência do ar. Com isso, quanto maior for a superfície de contato do corpo com o ar, maior será a força de resistência que ele oferece. Então, a resistência do ar é uma força que atua contrária ao movimento de queda livre, tá? Consequentemente,
a velocidade de queda do corpo será menor, aumentando o tempo de queda. Por possuir superfície de contato com ar maior do que a borracha com mini paraquedas B demora mais tempo para chegar ao chão, considerando que esses objetos foram soltos na mesma altura e ao mesmo tempo. Tá? Daí na página 204 vem a massa e peso de um corpo em diferentes lugares. Diferentes lugares, ou seja, em diferentes planetas, no caso, existem forças, pesos e gravidades diferentes. No livro de vocês ele botou o exemplo da Lua, como que é a massa e o peso na Lua. Então eu quero que vocês vejam aí, vocês leem direitinho para entender como é que é, tá? Que pode ser que cobre alguma coisa também quanto a isso. Sendo só a Terra e só a Lua, fica fácil de entender e se tiver algum valor novo eu trago para vocês sem problema nenhum. Eu vou terminar a aulinha por aqui então, tá? Já deu 35 minutos, vocês já devem estar cansados de mim. Mas, de novo, essa foi uma aula mais extensa, mas mais importante. Cheia de conceitos sobre a física. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.